A paz do Senhor. A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Veja o que está escrito. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Ressequida é quando a pessoa, deve ser quando a pessoa tem a mão dela não é completa. Sabe aquela pessoa que a mão é só uma bola e os dedinhos são as bolinhas também? Então deve ser isso, que eu não sou médico, não sei o termo, né? Mas provavelmente deve ser isso, ou a mão torta, ou algo do tipo. Agora a partir do versículo 2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então os fariseus, que eles eram tidos como os mestres da lei de Moisés, então eles estavam mais preocupados em ver se Jesus ia infringir aquela lei que não significa nada, né, se comparado ao reino dos céus, que Jesus ele estava fazendo bem. Então eles estavam mais preocupados em ver se Jesus ia curar no sábado, que não significa nada, do que realmente estar preocupado em ver aquele homem curado. Então você vê que eles eram cegos pela religiosidade, pela religião que já tinha, né, naquela época. Só que aí Jesus ele veio como uma espécie de revolucionário. Por quê? Porque ele trouxe algo novo, porém que é verdadeiro, que é o verdadeiro evangelho vindo lá do reino dos céus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, para realmente fazer a vontade do Pai. Ele trouxe naquela época, para eles era algo novo, só que a dureza do coração os cegava. Eles estavam mais preocupados em seguir aquela regra que não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Era só um costume bobo, né? Então eles deixavam de fazer o bem, e é isso que Jesus queria mostrar para eles. Para fazer o bem não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Apenas faça o bem. Porque uma regra não significa nada, é só uma regra. Uma regra é só uma regra. Ele estava fazendo um bem, salvando uma vida. Mas eles estavam preocupados com a religião, eles estavam preocupados em acusar Jesus. Versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem. Versículo 4. Então lhes perguntou. Ou seja, Jesus perguntou aos fariseus, porque eles estavam ali meio que em uma congregação, né? Estavam vários juntos debatendo. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. E Jesus, como ele tinha o poder, né, do Espírito Santo, ele é filho de Deus, ele já sabe todas as coisas, então ele viu a mente e o coração dos fariseus, né, que estavam já tentando acusá-lo. E aí Jesus ele foi logo na raiz do problema, né, já foi logo na ferida. Ele perguntou: é lícito? Ele perguntou: é correto curar, fazer o bem ou fazer o mal? Então ele foi em algo que realmente é importante, algo que realmente vale a pena. É como se ele dissesse assim: o que tem a ver eu fazer o bem ou o mal no sábado? Ele falou assim, é como se ele falasse: eu estou fazendo o bem. Ele fez essa pergunta para que eles refletissem, né? Para que eles notassem o que realmente importa, que não é a lei do sábado. Porque naquela época tinha a lei que você não podia fazer nada no sábado. Mas, para fazer o bem, é isso que Jesus queria mostrar hoje para nós e para ele naquela época. Que para fazer o bem não importa a regra, não importa a lei. Você está fazendo bem, é algo que está agradando a Deus, é algo que realmente Deus quer, independente de qualquer regra, dogma ou religião. Porque nesse caso aqui é salvar uma vida. Em qualquer caso, né, você vai deixar de salvar uma vida por causa de uma lei, por causa de uma regra. Agora o versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração,
ou seja, a dureza do coração dos fariseus. Disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Então Jesus ele ficou assim, impactado, impressionado, triste, né? Ficou abismado, condoído, ele ficou assim, decepcionado com a dureza do coração daquele homem, que por vaidade, né? Porque os fariseus também eles tinham muito essa preocupação de como eles eram conhecidos como os sabichões da lei, do conhecimento de Deus, só que era conhecimento falso, conhecimento, digamos, genérico, não era o verdadeiro conhecimento que vem do reino dos céus, né? Então eles, por vaidade, por inveja, eles estavam mais preocupados em trazer para si aquela imagem de que só eles sabiam, só eles eram os líderes, até porque eles tinham benefícios, né, por conta disso, e eles não queriam perder esse benefício. Eles com certeza tinham uma vida boa, eram bem tratados, eles eram tidos era como se na época eles fossem assim um juiz ou um prefeito. Então eles eram tidos como os representantes de Deus, então todo mundo os respeitava. Só que eles eram falsos, tudo que eles falavam, eles não, no sentido de fazer o bem para o próximo, eles não cumpriam, né? Então Jesus ficou muito triste com o coração deles, que eles não estavam preocupados se o homem ia ser curado, não. Eles estavam preocupados se ele ia desobedecer a questão do sábado. Que essa questão do sábado não tem nada a ver, nem tem nada a ver com Deus, né? Muito pelo contrário. Deus, fosse para você perguntar a Deus qual era a vontade de Deus naquele momento, Deus ia falar: não, quero que o homem seja curado. É lógico. Mas eles estavam preocupados em manter aquela religiosidade, não se o homem ia ser curado ou não. A mesma coisa hoje em dia, Deus ele fica triste quando uma pessoa vai no hospital e por causa de um RG, vamos supor, uma pessoa que não tem um RG, chega passando mal e naquele momento as pessoas ela não estão nem aí, não se condói com a dor do próximo. Não sei se é essa palavra, se condói. Então, a pessoa não é atendida porque não tem um RG, por exemplo. E quantas pessoas não chegou até a falecer, já vemos casos de hospital, que a pessoa entra no hospital e morre, às vezes porque foi mal atendida. Ou, em alguns casos, como eu já vi na minha infância, foi algo do tipo que a pessoa, para socorrer alguém, a pessoa estava preocupada em melar o carro por dentro, né? Então a pessoa, ao invés de agir rápido, ficou preocupado se ia melar o carro e demorou de atender a pessoa, ou seja, levar para o hospital, porque preocupado se ia melar os bancos do carro. Eu não consigo aqui trazer outros exemplos, né? Mas dá para entender, ou seja, não existe regra para fazer o bem, porque no quesito fazer o bem você está agradando a Deus. Essa é a verdadeira vontade de Deus, fazer o bem, ajudar o próximo, independente de quem seja, independente de uma lei, de uma regra. Se a pessoa está precisando daquela ajuda, principalmente no sentido de vida ou morte, você tem que agir rápido, não importa se você vai se melar, não importa se é sábado, se é domingo, não importa se eu estiver, sei lá, dentro de algum lugar ou fora, não importa com quem eu esteja, você tem que fazer o bem, independente da hora, do lugar, da situação. E você tem que ser ousado também, porque se Jesus fosse dar ouvido a eles, Jesus ele foi, com certeza ele falar que ele é até um rebelde, porque Jesus infringiu a lei, né? A lei que não tem nada a ver essa lei do sábado. Então, Jesus ele foi ousado, ele falou, mesmo diante daquela acusação, ele chamou, vem pro meio, e curou, independente do que eles iam pensar, se ele estava errado ou certo. Então, assim tem que ser. Para fazer o bem não existe regra, para ajudar o próximo. Não importa se tem RG, se vai ser no hospital, não importa, depois você arruma um RG se for no hospital. Não importa se vai melar o seu carro, não importa quem seja, faça o bem do próximo. O vídeo já acabou, Deus abençoe. O que está em jogo aqui não é necessariamente a regra do sábado, e sim fazer o bem.